Vamos lá, pessoal. A gente vai começar a fazer uma sequência de séries, de vídeos e lives semanalmente, né, mostrando aqui bem os bastidores do Grupo Trinos, da empresa TG Core, do Trinos Wealth, né, do grupo todo. A gente vai trazer algumas feras aqui que estão no dia a dia do mercado financeiro, do mercado imobiliário, do mercado de fundos, para trazer informações para vocês de coisas que acontecem de verdade nos bastidores. Cada dia vai ser pessoas diferentes aqui, né, mas em geral tem algumas pessoas que estão mais em contato com o cliente no dia a dia, enfim, e conseguem ajudar a gente melhor. Hoje aqui a gente tem pessoas com qualidades complementares aqui para ajudar vocês, que eu considero um time bem formado para falar bastante para vocês sobre o assunto. Hoje o nosso tema vai ser fundos imobiliários, então para quem gosta de renda, de aumentar a renda passiva, de gosta de mercado imobiliário, que gosta também, está começando no mercado financeiro, é uma opção muito boa, né, e que tem crescido muito, né? O número de CPFs investindo em fundos imobiliários aumentou muito nos últimos anos, aí tende a aumentar agora com essa taxa de juros muito baixa. Então hoje eu estou aqui com o Darlan, que é o nosso responsável pelo RI, né, pela relação com os investidores, a Letícia, que é do Compliance, né, então o Darlan está o tempo inteiro conversando com investidores e a Letícia está verificando o que a gente está fazendo, se a gente está fazendo alguma besteira ou não, ela que dá a bronca aqui, verifica tudo que a gente está fazendo. O Guquinha, que está no comercial, assessorando desde o cliente pessoa física pequeno, a grandes fundos, a grandes gestoras que têm investimentos aqui junto com a gente, né? Então ele tem contato desde um cliente menor a clientes maiores. E o Henrique Câmara, que já tem uma história já até consideravelmente grande, como educador financeiro, que está aqui do meu lado, né? Então é um cara que já está acostumado a explicar e ensinar muita gente, né, como melhorar a vida dela financeira, né, com investimentos, com planejamento financeiro, né, questões de aposentadoria também, de hábitos de vida financeira, enfim. Então a gente tem pessoas aqui de uma forma bem complementar. E aqui no grupo eu sou responsável pela parte de Wealth Management, né, que é de Family Office, que é gestão de patrimônios mais familiares nesse sentido assim, né. Então vamos lá. Eu vou mediar aqui as perguntas, mas todos nós vamos bater um papo, é um bate-papo bem descontraído, né, pra gente trazer as informações aí para vocês. Como vai ser semanal, não dá para falar tudo de uma vez, né? Então hoje vão ser mais ou menos uns 5, 6 tópicos que a gente vai falar aqui, mais um pouco conceituais mesmo, mais essenciais para quem está aprendendo, né? E na semana que vem a gente entra em assuntos mais profundos sobre risco, sobre tributação, sobre algumas coisas mais avançadas também, né? Então a primeira coisa que eu queria perguntar, não sei quem de vocês aí gostaria já de começar, que é uma pergunta que chega muito para a gente, né? Que é o seguinte: afinal, fundo imobiliário é renda fixa ou renda variável? Como que eu considero a alocação disso na minha carteira de investimento total? Porque a pessoa, como ela está acostumada naquele padrãozão, né, renda fixa, clássica, zona, ou ações, né, chega o fundo imobiliário e ele fica meio perdido, ele não sabe o que é isso, é renda fixa ou se é variável, né? Se alguém quiser já começar. Tá, antes de começar a gente vai debatendo aí. Eu já dou a resposta direta. Nesse caso, para mim, é renda variável. Não tem muita discussão em cima disso por 2 motivos. Renda variável porque a gente está falando de fundo imobiliário cujas cotas são negociadas na Bolsa de Valores. Então, se elas são negociadas na Bolsa de Valores, funciona como uma ação. Os investidores estão interferindo no preço lá diretamente e diariamente. Então, o preço da cota varia. Tá? Então, quando você investe num fundo imobiliário, você não consegue saber de antemão qual vai ser a sua rentabilidade no final. Essa é a característica da renda variável. A renda fixa, você investe sabendo que lá no final você vai ter uma rentabilidade pré-determinada. Tá? Então, ok, dito isso, beleza. Mas quando a gente fala de fundo imobiliário, apesar de ser renda variável, ter esses aspectos, a gente tem características também de renda fixa. É daí que surge muito essa dúvida de saber se é ou renda fixa ou renda variável. Por quê? Você tem lá dentro imóveis ativos que vão gerar uma rentabilidade para você periódica, bem semelhante aí, digamos, a um título público, pagamento de cupom, entre outros tipos. Tá? NTNB também, né? Paga assim também, né? Isso, NTNB. Então, a própria característica do fundo imobiliário, apesar de ele ter essa variação da cota, ele paga dividendos, que muitas das vezes, na maioria das vezes, é mensal. Tá? Então, isso se assemelha a uma renda fixa. E geralmente são valores bem próximos ou iguais, mês a mês. Aí parece ser renda fixa. E também tem o imóvel lastreando lá, que também dá uma segurança maior e tudo mais. Então, sim, tem características da renda fixa, mas de fato ele é caracterizado até pelos órgãos reguladores como renda variável. Certo. Na regulação é renda variável, né, Letícia? É da maneira como o Darlan comentou mesmo. Não, bacana. Fundo imobiliário, eu olho para ele como ganho de capital para o meu patrimônio crescer, ou como renda, ou os dois? Como é que eu olho para isso aí?
Quem quer começar? Deixa eu retomar a roda, né? Bom, há essas duas possibilidades, tá? Existem fundos imobiliários que inclusive vão ter estratégias específicas para cada uma delas. Então a gente tem a possibilidade de focar a nossa aplicação para ter ganho de capital, né? Ou seja, eu apliquei o meu dinheiro, vou buscar uma rentabilidade ao longo do tempo, né? Apliquei R$1.000, quero que ele se torne 10 mil, por exemplo, fazendo um exemplo simples. Ou eu tenho a possibilidade aí de renda, né? Então eu apliquei meu dinheiro lá para que eu receba um rendimento recorrente. E com esse rendimento recorrente vou pagar minhas despesas pessoais, por exemplo. Então, pela própria característica de pagamento de dividendos que o fundo imobiliário oferece, eu consigo ter essa estratégia de renda. Tá? E, de novo, também, como é cotado em bolsa, geralmente os ativos que estão lá dentro valorizam, ele também proporciona um ganho de capital. Porém, na minha opinião, na minha visão, o fundo imobiliário ele é mais voltado para a renda em si. Tá? Porque justamente todo o recurso que os imóveis dentro de um fundo gera, ele é destinado para o próprio cotista, ele tem que ser distribuído. Tá? Então é a própria lógica, até para a legislação imposta, que seja dessa forma. Mas, de novo, cada fundo tem uma estratégia específica. Tem uns que realmente buscam ter esse ganho de capital, ou seja, às vezes conter a distribuição por meio de investimento no imóvel e para fazer a valorização no longo prazo. O fundo de desenvolvimento, em geral, é um pouco menos renda, mais ganho de capital, por exemplo. Focado em desenvolvimento. Fundo de desenvolvimento, pela própria natureza, né? Ele busca desenvolver um ativo, ou seja, ele vai ter um tempo pré-determinado para evoluir aquele ativo e no final ele vai gerar renda para o cotista. Então. Tem aquela questão também, né, Letícia, das regras que o Darlan citou, que é obrigatório distribuir, né, um fundo imobiliário, diferente de uma ação, de um outro tipo de ativo que tem que distribuir mensalmente o que tiver de lucro de 95%, né? Isso, exatamente. Tem que distribuir os 95%. O que torna mais interessante é que uma ação, você falou, tem por prática ela distribui 25% do lucro dela, se não tiver um estatuto, né? Se tiver estatuto pode ir até 50%, então na verdade é 25% que uma ação distribui. E o fundo imobiliário distribui 95%. Não é que a gente tenha a regulamentação de ser mensalmente, a gente tem a obrigação de ser semestralmente, só que para uma questão cultural a gente distribui mensalmente, que é para poder tornar mais ainda atrativo para o cliente. E como o Darlan falou muito bem, hoje tem fundos que têm teses específicas para uma coisa ou para outra, ou para desenvolvimento, que no caso vai ganhar com a aceleração do mercado, ou para gerar renda recorrente, e a gente tem os fundos híbridos, né, que são teses misturadas. Então o cotista ele pode se beneficiar dos dois mundos. Ele pode investir num ativo com expectativa de valorização. Vamos imaginar um loteamento, que hoje é uma fazenda e a cidade está abraçando esse loteamento. E aí, hoje é uma fazenda, amanhã já está cercada a fazenda, no outro ano tem ruas abertas, no outro ano tem uma construção iniciando, daqui 3 anos tem uma família morando lá e a cidade, o comércio englobando aquele loteamento. Então, há uma perspectiva de valorização e o mercado tende a acompanhar isso. E a outra possibilidade é que real, né, que essa família está pagando ali num prazo de 10 a 15 anos o valor mensal daquele lote, está entrando no fundo e está entrando para a renda da carteira do cliente. Então, por isso é esse mundo fascinante do fundo imobiliário, né? Então, o nosso telespectador aí que está nos ouvindo, né, para ele entender a tese do fundo que ele está querendo entrar, porque ele pode participar das duas partes do mercado aí. Pegando o gancho disso que vocês falaram também, primeiro do que o Henrique falou, assim, que vocês entenderem que realmente é uma filosofia de investir em imóveis mesmo. Só que ao invés de você investir em um imóvel sozinho, você está investindo em vários com uma gestão profissional, né? Mas é a mesma filosofia, você está investindo numa região que você acredita que vai desenvolver, que os imóveis ali vão valorizar, que vai ter mais famílias morando ali, mais desenvolvimento urbano, enfim, tudo isso aí, né? E outra coisa sobre renda, por exemplo, o que eu fiz também de novo, dando um depoimento pessoal. Hoje eu não estou muito preocupado com a minha renda atual. Minha renda paga minhas contas são baratas hoje em dia. Então o que eu faço? Se eu reinvisto tudo que eu ganho de renda hoje, para daqui a algum tempo, alguns anos, eu passar a ter realmente a renda de verdade. Então eu aproveito para ir aumentando o tamanho da minha cota, porque vai ter uma renda maior no futuro se eu reinvestir isso aqui hoje, né? Então é opcional de cada um. Se você já quer renda hoje, você já pega essa renda, põe no bolso e usa para os seus gastos pessoais. Se você não quer, você pode ter essa opção de reinvestir ou no próprio fundo, ou em outra coisa, ou em outro fundo, né? Para você ir aumentando o tamanho do bolo, para você ter uma renda maior no futuro, que é o que eu faço hoje, porque eu não estou precisando dessa renda no momento que minhas contas são baratas, né?
Então, mais ou menos por aí. E essa renda passiva, né, do fundo imobiliário, quando aplicada na pessoa física, é importante a gente frisar que ela é isenta de imposto de renda. Mas tem isso. Essa vantagem. Para a pessoa física, ela é isenta de imposto de renda. A pessoa jurídica é 20%, se não me engano, que é abatido na fonte. Vamos falar para o ouvinte para ele entender. Então, a gente está comparando muito com imóvel, né? Então, vamos lá. Um fundo imobiliário em relação ao imóvel. Se você tem um imóvel, você vai receber ele de aluguel. Se você alugar o seu apartamento e tiver um inquilino fiel, digamos assim, que não te causa problema, você vai receber em torno de 0,3%, 0,4% do valor do imóvel, né? Só que sobre esse aluguel você tem que pagar imposto de renda, né? E tem que cuidar de todas aquelas outras questões de TBI, de botar armário no seu apartamento, de torcer para alugar, enfim, tem todos esses trâmites do mercado imobiliário tradicional. Quando você está num fundo imobiliário, o seu risco é exatamente atrelado ao empreendimento imobiliários que tem na carteira. Só que você tem algumas vantagens. Em vez de ter 0,3, 0,4, você tem 0,6, 0,7. Isento de imposto de renda, para pessoa física, como colocado pelos colegas aqui. Você tem uma recorrência disso entrar na sua carteira que vai entrar na sua conta da corretora. E todo mês você vai ter a opção de falar, não, eu quero reinvestir isso comprando mais cotas, que é o que o Brian falou agora, é como se você estivesse aumentando o tamanho do seu imóvel. Consequentemente, no mês subsequente você vai receber mais dinheiro. Ou você pode pegar o dinheiro todo mês e pagar uma conta, viajar, enfim. Então, a gente tem uma série de vantagens no meu jeito. O fundo imobiliário é um jeito mais inteligente do que você investir nos jeitos rotulados e fechados do mercado imobiliário tradicional. Sim. O que vocês acham assim, de outras vantagens e desvantagens em relação a... Por que eu não compro um imóvel? Falar, eu mesmo compro um imóvel, então, por que eu vou investir num fundo imobiliário? Qual que é a diferença, assim, uma vantagem ou uma desvantagem que vocês enxergam, assim? Além dessas todas que a gente já conversou. Acho que uma primeira vantagem, vou citar uma, depois cada um pode citar, mas que eu vejo é a questão principalmente da liquidez. Um fundo imobiliário listado que tem uma boa liquidez, às vezes você consegue aí, se tiver uma oportunidade de algum outro negócio, disposicionar, vender suas cotas em 1-2 dias, em 2 dias úteis a bolsa paga. Então você tem uma liquidez bem rápida. Fantástico. Então, às vezes, num imóvel, dá um exemplo, você compra um imóvel de R$500 mil, né? E ele está alugado. E você precisou vender, você tem que tirar primeiro o inquilino e vai precisar vender. Então, no trâmite normal, se você quiser vender num preço bom, saudável, você vai gastar aí uns 2-3 meses pelo menos para vender, né? E em relação a fundos imobiliários, se vender. Então, às vezes você precisa de 100 mil, você não precisava vender aqueles 500 mil por causa de 100 mil. No fundo imobiliário, se você tem os mesmos 500 mil, você pode vender as cotas que vão te dar aqueles 100 mil. Isso aí é bom e demais. Com 2-3 dias aquele dinheiro está na sua conta. Então, eu acho que uma das principais vantagens é isso. Você tem o seu dinheiro rendendo, né, com uma segurança bem interessante e tem uma liquidez muito mais rápida do que o imóvel, né? E com bem menos dor de cabeça, né? Essa questão de rapidez e poder vender uma fração, que são as liquidez, a questão de liquidez faz uma vantagem enorme. Não sei que você consiga vender sua cozinha ou sua sala, né? Não tem jeito. E ainda tem a gestão profissional, né? De pessoas que estão o dia inteiro respirando isso, né? Sendo vigiados pelo compliance para não fazer nada de besteira, né? Então, isso também acaba que... Para quem já trabalhou com imóvel, quem já fez obra, quem já fez um monte de coisa, sabe que na teoria não é tão simples quanto na prática. Na prática dá trabalho, dá problema, tem risco que a gente não está percebendo, enfim. E se tiver uma gestão profissional, eu não tenho paciência. Por exemplo, meu pai adora. Agora eu não tenho paciência para cuidar de obra, de pedreiro, de projeto, de arquiteto, de muda isso, muda aquilo, enfim. Ter uma equipe para trabalhar isso para você é fantástico, né? E não só o compliance também, mas o pessoal da parte jurídica também, ele auxilia o compliance em questão de pesquisa em relação a como estão sendo aqueles ativos dentro da carteira, né? Então, também é um ponto positivo de questão de não é só uma pessoa que está lidando e não é só um ativo que você vai estar investindo. Então, muitas vezes você vai comprar um imóvel, investindo no fundo, uma cota, você compra vários ativos. Hoje são quantos ativos, Darlan, que a gente tem no... Dentro do TG Ativo Real são 35 ativos. Então é importante, mais uma vez, qualquer fundo imobiliário que você for procurar, olha a liquidez para você ter esse... Né, se você precisar, é muito importante. É bom a gente falar aqui para o nosso telespectador que nós não vamos bater na expertise que ele tem aí fora. Que ele enxergue o fundo imobiliário, uma boa carteira de investimentos, com uma possibilidade de liquidez e ser a solução na vida dele. Igual você teve esse cliente, você teve seu pai, eu tenho um cliente que está nos ouvindo aí, que é o Wilson Davi, que é um fenômeno da construção civil, que é nosso cliente aqui, e ele fez essa conta que você falou. Cara,
deu oportunidade, vou botar a conta no papel e vou mesclar, botar minha qualidade de vida nisso, minha expertise, meu risco, vou entender que tem toda uma gestão de risco, de compliance, para poder me dar qualidade de vida e unir com rentabilidade. Isso, a qualidade de vida faz uma diferença também, tem hora, né? E sim, só para a gente finalizar então a de hoje, que a gente vai para a próxima, só pincelar por cima assim, quais são os tipos de fundos que existem? Porque a gente escuta muito falar fundo de papel, fundo de tijolo, fundo híbrido. Como que é isso aí, por favor? A gente tem uma classificação em geral, que é essa até informal, que é falar, eu tenho fundo de papel e fundo de tijolo. Né? Então, o que isso significa? Fundos de tijolo são fundos que investem diretamente em imóveis. Tá? E fundos de papel são fundos que investem em ativos financeiros. O mais conhecido, o mais comum é o CRI, o Certificado de Recebível Imobiliário, que é um papel atrelado a uma dívida imobiliária. Tá? Então, fundo de tijolo, você vai ver que você vai analisar diretamente um empreendimento, um imóvel, um shopping, um prédio, um hospital. E fundo de papel, você vai analisar um papel que tem toda uma operação lá por trás. Tá? E daí você vai detalhando. O fundo de tijolo ele vai ser classificado e sim de acordo com a legislação em fundo de shopping, né? Bem fácil, fundos de galpões logísticos, fundos de lajes comerciais e assim por diante, é uma série de classificações. Então é mais fácil para você analisar, ver se ele está sendo destinado para renda, né, para aluguel, se o gestor faz trabalho de comprar um imóvel e vender mais caro, né, ganho de capital também para esses imóveis. E fundo de renda fixa, fundo de papel, aliás, você vai analisar o CRI que está lá dentro. Então, qual que é a taxa de juros daquele CRI, qual que é o vencimento, quanto que ele paga de amortização. Tá? Então, a análise de cada um deles é diferente, por isso que é importante você saber de antemão como que é a estratégia dele. Então. Bacana. E tem o híbrido que tem os dois também dentro do fundo também, né? O híbrido ele vai englobar uma série de aspectos, né? Ele vai ter tijolo e papel, ele vai ter não só shopping, não só laje comercial, mas uma série de empreendimentos diferentes, porque geralmente quando você fala de fundo de tijolo, o mais comum é que ele seja votado em um único ativo, né? Então, ou ele compra só shopping, ou só laje comercial, tá? Mas o híbrido ele realmente não se limita a nada, é um fundo multimercado, né? Que é conhecido aí, então eles vão comprar o que for mais vantajoso, mais interessante. Bacana. Uma analogia, se eu tiver errado, você me corrija, tá, Letícia, aqui no Compliance. Uma analogia que eu escutei uma vez e que me fez entender bem o CRI, que eu tinha dificuldade de entender, mas o que é o... Então a gente está investindo em imóvel, não está? Eu tinha essa dificuldade de entender, que é o Certificado de Recebível Imobiliário. O CRI, quando a gente está fazendo o CRI, no fundo a gente está meio que fazendo um papel de banco, entre aspas, só que com o lastro e a garantia do imóvel ali. Você está emprestando um dinheiro com a taxa de juros interessante, que vai ser securitizado, empacotado por uma securitizadora, né, que vai verificar o que tem ali, vai transformar aquilo num ativo, e você tem um lastro, a garantia do ativo imobiliário ali dentro, né? Que é mais ou menos isso daí, você está meio que fazendo o que o banco faz, né? Que é, tá bom, eu te empresto com a taxa de juros que é essa, mas eu quero o seu imóvel como garantia e eu só empresto para aquele imóvel ativo imobiliário especificamente, né? Eu não posso sair emprestando para outras coisas, né? Mais ou menos por aí. Entre aspas, emprestando, né? O CRI, tomando seu lugar rapidinho aqui, o CRI é uma operação de empréstimo totalmente direcionada, né? Tem a papel da securitizadora, que eu vou pedir para a Letícia falar um pouquinho, justamente analisar uma operação imobiliária e ver, poxa, esse cara está precisando de dinheiro, né? Para construir obra, para gerar carteira, enfim. Então, eu vou captar dinheiro no mercado financeiro para poder viabilizar isso aqui. Então, eu, investidor, vou financiar essa carteira aqui, em troca eu vou receber os fluxos que ele gera e pedir uma rentabilidade em troca disso. Tá? A securitizadora é quem vai realmente formular o CRI, né? Então, é através dela que esse CRI vai se tornar realidade, né? Bacana. Então, vocês entenderam, assim, o CRI, por exemplo, tem um empreendedor imobiliário, o cara está precisando de dinheiro para desenvolver aquela obra, já está com quase tudo certo, ele vai avisar isso para a securitizadora, ela vai desenvolver um ativo, um modelo de um empréstimo para esse cara com esse lastro imobiliário e transformar isso em um ativo. E aí vem um fundo ou qualquer tipo de investidor, vem e compra esse CRI que está pagando esses juros em cima dessa operação que foi feita, né? Mais ou menos por aí. Bom, é isso, pessoal. A gente vai trazer mais dúvidas aí na semana que vem sobre fundos imobiliários também. Nas outras semanas a gente vai falar sobre investimentos em geral, sobre planejamento financeiro, aposentadoria, vários assuntos legais aí. Fica acompanhando que toda semana você vai sair daqui um pouco mais inteligente, conhecendo o mercado financeiro e imobiliário. Obrigado, Darlan. Obrigado, Letícia. Obrigado, Zé Augusto. Obrigado, Henrique. Valeu. Obrigado, galera. Até mais pra vocês. Obrigado. Obrigado.